Amém, amados. Glória a Deus. Hoje nós estamos no 15º dia do jejum. Já estamos chegando no final. Eu creio assim que Deus tem operado poderosamente os nossos corações, nossas mentes. E hoje eu gostaria de afirmar essa verdade sobre você. Gostaria que você saísse daqui com esse coração, com essa revelação, com esse entendimento. Você nasceu para desfrutar da abundância de Deus. Você nasceu para desfrutar da glória do Senhor, para desfrutar do relacionamento. Sabe, irmãos, relacionamento só é possível quando você se sente perdoado, sabe que a obra dele foi completa. Nesses dias nós temos compartilhado sobre isso e com certeza Deus vai te levar a desfrutar disso. Deus vai te levar a desfrutar dessa abundância do Senhor. Bem, então, gostaria que você fechasse seus olhos, clamasse que o Espírito fale com você mais uma vez. Senhor, nós colocamos diante de Ti, Deus, esse momento, esse ambiente, que a Tua graça, Deus, seja liberada. Enquanto essa palavra, Deus, for pregada, que as mentes sejam renovadas, que todo espírito de condenação, de acusação, de medo, seja repreendido, que os olhos espirituais estejam abertos, Pai, para que nós possamos desfrutar do que o Senhor tem. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Gostaria de falar algo precioso para você hoje. O que acontece quando o crente peca? Irmãos, precisa entender algo. A obra de Cristo, ela é completa. Seu pecado já foi perdoado. Deus não olha para você e vê o seu pecado. Deus olha para você e vê Cristo, vê o sangue dele sobre você. Você foi inserido nele. Mas tem algumas coisas que vêm sobre nós quando nós pecamos. E o principal problema do pecado na sua vida se chama condenação e acusação. Pastor, por quê? A Bíblia fala em Apocalipse que Satanás foi lançado fora, foi derrubado. E ele era chamado de o acusador dos nossos irmãos. O diabo, ele sempre tem uma estratégia. Ele chama a sua atenção, desperta seu instinto, desperta seu desejo. Você peca, depois que você peca, ele te acusa. O mesmo que trabalha através, do ciclo vicioso ali, para despertar você para o pecado, ele vem depois para te acusar. E a acusação, ela vem dentro da sua mente. De que maneira que o diabo fala na sua mente? Ele fala assim: Deus não me ama mais. Deus não quer mais falar comigo. O diabo não fala na sua mente: você é um miserável, você não presta. Não, o diabo não fala isso. O diabo fala na sua mente na primeira pessoa. Ele lança a seta. Quando ele lança a seta, ele fala para você: eu não sou digno de estar diante. Eu não sou digno, Deus não vai me ouvir, Deus não vai me responder. E qual que é o grande problema então do pecado? O problema do pecado é a acusação. Irmão, você não é justo porque você deixou de pecar. Você não é justo porque você fez algo bom para ser justo. Você é justo porque você recebeu de Cristo a justificação. E aqui eu vou abrir um parênteses para você. O que é ser justo? O justo é aquele que não tem nenhuma culpa. Imagina comigo o seguinte: o filho de uma juíza, é uma criança, por acidente, mata uma outra criança. Foi um acidente. Aconteceu, ele matou outra criança por acidente. E agora, nessa cidade, tem pena de morte. E quem tem que julgar o filho da juíza é a juíza. Então chega no dia do julgamento, chega no tribunal, e aquela juíza tem que condenar o seu filho. E a pena para quem mata, mesmo que por acidente, é a pena de morte. Então aquela juíza, ela olha para o seu filho e a lei fala: tem que matar. Mas aquela juíza, com muita compaixão, com muito amor, ela fala o seguinte: ela fala: não vou matar não, eu vou ser misericordiosa e eu vou deixar ele preso por 5 anos. Daqui 5 anos ele vai ser liberado.
Eu te pergunto, aquela criança, aquele filho daquela juíza, passou a ser justo? Não, ele não é justo, ele é apenas um assassino que cumpriu uma pena. Mas aí, vamos supor outra situação, ele chega no dia do julgamento e aquela juíza fala, não, eu não vou atribuir para ele essa culpa. Foi um acidente, então eu vou ignorar a culpa. Ele passa a ser justo? Não. Ele é um assassino que foi declarado inocente, mas ele continua sendo um assassino. Então qual a única maneira de que ele se torne alguém justo? Que ele deixe de ser um assassino? A única maneira é alguém no dia do julgamento se apresentar e dizer, não foi ele que matou, eu matei. Eu que fiz. E leva a culpa. Quando ele leva a culpa, agora ele vai para a morte. E quando ele morre, agora ele atribui àquele filho da juíza a justiça. Aquele filho, ele nunca pecou, ele nunca fez, porque ele foi justificado. Diante de Deus, você foi justificado. Deus pegou a sua culpa e colocou sobre Cristo. Quando Cristo levou a sua culpa, agora você foi justificado. Não tem mais nenhuma culpa sobre você. Aleluia! Mas qual que é o problema? O problema é, agora o diabo continua te acusando. E ele vem e fala para você, você pecou. Só que ele fala em primeira pessoa, eu pequei, eu não sou digno, eu mereço ser punido. Mas o que o Espírito fala para você? O Espírito te convence da justiça. Romanos 5:1 fala, justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus. O Espírito vem para gerar essa paz, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Porque eu fui justificado, eu tenho paz e eu tenho alegria. Então o Espírito vem para gerar em você paz, para que você tenha consciência da obra completa de Cristo na cruz. Mas o diabo, ele vem para gerar em você condenação. E muitas vezes o diabo gera isso, mas muitas vezes você mesmo se condena, você mesmo se acusa. Mas a palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 3, verso 12 diz assim, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Quem é o justo? Que foi justificado por Cristo. Aquele que não tem nenhuma culpa. E os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. No dia que você peca, Deus não se vira contra você. Deus não está de costa para você. Deus não quer te deixar. Tito capítulo 2, verso 11 diz assim, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A graça salvadora que vai levar você a desfrutar disso, dessa justiça. Não é porque você se esforça, não é porque você é bacana. Sabe qual é o problema? É que se eu cair no pecado, o que vai acontecer comigo? Eu vou perder a comunhão com Deus? Pergunta pro seu irmão, o dia que você peca, você perde a comunhão com Deus? Esse é o motivo porque muitas pessoas ficam procurando aquele cara que é ungido, aquele cara que é consagrado. Por quê? Eles pensam que essa pessoa tem comunhão com Deus e tem liberdade e autoridade para orar e ela vai ser abençoada. Eles pensam que essa pessoa está mais próxima de Deus. Irmãos, é claro que ter uma vida de oração, que ter uma vida de consagração gera poder, gera unção, mas você não está distante de Deus. Deus não te deixou. Deus não te abandonou. Sabe, tem um conceito antigo de que o Espírito sai quando nós pecamos. O Espírito vai embora. Mas no livro de Salmo, capítulo 51, verso 11, diz assim: não me repulses da sua presença, nem me retire o seu Espírito. Quem falou isso? Davi. Quando Davi falou isso? Quando ele pecou. Mas Davi viveu antes da obra de Cristo na cruz. Se ele viveu antes da obra de Cristo na cruz, as coisas mudaram. Porque antes, o Espírito, ele vinha
sobre a pessoa. Eu preciso entender essa diferença. Quando a Bíblia fala no Antigo Testamento que alguém foi cheio do Espírito, ele não era cheio do Espírito por dentro, ele era cheio do Espírito por fora. A palavra cheio ali no grego, no original, é plerô. O que é plerô? É o menininho que rolou na lama. Aquele menino rolou na lama, ele ficou cheio de lama, tá cheio por fora. Mas hoje, quando nós nascemos de novo, nós somos cheios do Espírito. Mas ser cheio do Espírito no Novo Testamento é pletô. Esse pletô é ser cheio por dentro. Quando você come muito churrasco, você fica cheio por dentro. Então quando Davi fala, não retires de mim o seu Espírito, ele era cheio do Espírito, mas era por fora, era revestido do Espírito, revestido de unção, revestido de autoridade. Mas hoje, não, hoje nós somos plerô e pletô, nós somos cheios por dentro e por fora. Ser cheio por dentro é o Espírito como vida e o Espírito como novo nascimento. Isso não deixa de te acompanhar. Agora, ser cheio por fora é ser revestido de unção e ser revestido de autoridade. A palavra de Deus fala no livro de Lucas que quando Jesus, ressurreto, se encontrou com os discípulos antes de subir, ele falou, recebam, pois, do meu Espírito. E ele soprou sobre os discípulos. E a palavra fala que eles foram cheios. Ali eles foram cheios por dentro. Mas também fala depois no livro de Atos, quando eles receberam o Espírito, eles ficaram cheios. Ali eles foram cheios por fora. Então o Espírito hoje, ele é um Espírito residente. Coloca a mão no seu coração. Fala assim, eu sou cheio do Espírito. Ele habita em mim. Amém? Ele não vai te deixar. Hebreus 13:5 fala assim, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Ele não te deixa. Pastor, mas eu pequei, eu fui e cometi um pecado. Sabe? Ele não deixa você. Por que ele não te deixa? Porque foi unido a você. 1 Coríntios 6:17 fala assim, mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com ele. O que é unir aqui? Unir aqui é a palavra no grego é cola. O que é essa palavra? É a mesma coisa que misturar, amalgamar. Você fazer um bolo, alguém traz o ovo, alguém traz a farinha, alguém traz a manteiga, alguém traz o leite, bate, mistura tudo, põe passar. Daqui a pouco tem uma confusão, alguém fala, me dá o leite de volta. Tem como separar o leite? Não tem, porque foi misturado, foi unido. Essa é a situação sua hoje. Você foi unido com o Senhor. Se você foi unido, não tem como mais ser separado. Você foi unido, não tem mais como o Espírito ir embora. Ele habita em você. Pastor, mas isso então é mais sério, realmente. Porque o dia que você vai pecar, o dia que você vai aprontar qualquer coisa, ele permanece em você. Por isso, se guarde, né? É irreversível isso. Mas o que acontece? Eu preciso entender algo. Normalmente, o nosso coração pesa quando nós pecamos. Nosso coração, ele gera uma angústia, gera uma tristeza no dia que nós pecamos, por causa da acusação. 1 João 3:20 diz assim, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Seu coração às vezes vai te acusar, sabe? Deus é maior que o seu coração. Então o coração nos acusa, mas nós temos confiança diante de Deus, porque Ele olha para o sangue que foi liberado sobre você. Então a característica é, o dia que seu coração te acusa, você perde a ousadia, você perde, né, a fé, você perde aquele ímpeto diante de Deus, por causa da acusação. Eu quero falar para você, você pode ter fé. Você pode ter ousadia, você pode ter alegria, você pode avançar no Senhor, porque Deus olha para você e vê o sangue de Jesus. Deus olha para você e Ele trata com você como filho. Pastor, mas qual o problema disso tudo? A sua consciência. Que a sua consciência está te acusando. Atos 24:16 diz assim, por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens.
Por que eu estou esforçando para ter consciência pura? Livre de toda acusação. Livre de toda condenação. Pastor, como que eu tenho consciência pura e livre de condenação e de acusação? Você confessa que você foi perdoado pelo sangue. Quando você confessa que você foi justificado diante de Deus, a sua consciência se mantém livre e pura de toda condenação. Pastor, mas o Espírito sai? Não, o Espírito não sai, o Espírito permanece. Efésios 4:30 fala: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. O que entristece o Espírito? Palavras duras, palavras que não são de graça, palavras de condenação, entristece o Espírito. Por quê? Porque elas não falam a obra de Deus. No livro de Tessalonicenses 5:19 fala: não apagueis o Espírito. O que é apagar? Não é que você vai abafar e ele vai sumir, é que você vai deixar de perceber. O que te faz deixar de perceber o Espírito? Condenação do diabo. Sempre que tem condenação, nós deixamos de perceber o Espírito. Eu quero falar para você que a sua consciência hoje seja liberta, seja livre de toda condenação, de todo mal, de toda acusação. Você é livre em Deus. Você é livre no Senhor. Deus não vai embora, Ele não te deixa, mas Ele permanece em você. Ele permanece, sabe? Não tem como você sair. Ah, pastor, eu saí da comunhão. Não tem como. Você permanece. Mas às vezes você está num ambiente onde você se sente indigno, sente que está com dívida. Você não tem liberdade. Você não perdeu a comunhão, mas você não se sente bem. Mas hoje eu quero falar para você, talvez você tenha se sentido assim. Declare que você é perdoado. Declare que você é amado. Declare que a obra de Cristo foi completa e você pode desfrutar dessa obra. Por quê, pastor? Porque mesmo que você erre, Deus permanece fiel. 2 Timóteo 2,13. Se somos infiéis, Ele permanece, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Ele não pode negar o que Ele falou. Cristo te justificou. Ele é fiel à obra de Cristo. Por mais que você erra, Ele permanece fiel. João 10:28 fala: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém os arrebatará da minha mão. Nada, nem o seu pecado pode tirar você da mão de Deus. Você está na mão dele. Nada vai tirar você. Aleluia. Romanos 8:39. Nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe, a tristeza, segundo Deus, ela produz arrependimento. É quando o seu coração pesa, segundo Deus, ele gera mudança. É muito difícil de perceber, mas quando eu peco, Deus vem e gera uma tristeza no meu coração, aquilo ali gera mudança. Eu falo, errei, vou mudar, vou avançar. Mas quando o diabo te condena, gera morte. Você quer se afastar, você não quer ouvir a Deus, você não quer permanecer em Deus. Então eu quero falar para você, repreende essa mentira do diabo na sua mente. Quero te convidar, antes de finalizar, quero te convidar a orar. Coloca a mão na sua cabeça, fala assim: eu rejeito toda mentira do diabo na minha mente. Toda acusação, toda condenação, sai agora. Eu já fui completamente perdoado. Eu sou abençoado. Eu fui resgatado de toda maldição e eu posso esperar coisas boas. Amém. Pastor, mas no livro de 1 Pedro, capítulo 3, verso 7... fala que as nossas orações são interrompidas. O que é as orações serem interrompidas? Pedro está falando aqui de algo interessante. E por muitas vezes, nós ensinamos que o que Pedro está dizendo aqui é em relação a Deus. Mas na verdade não é em relação a Deus. Na verdade é em relação ao seu relacionamento. Olha o que fala em 1 Pedro 3,7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento,
e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. O que nós pensávamos? Que interromper a oração é porque Deus interrompe. Você brigou com a mulher, Deus interrompeu a oração, não te ouve mais. Mas na verdade o que Pedro está dizendo não é isso. Pedro está falando de relacionamento. Ele fala, marido, cuida bem da sua esposa. Trata ela com graça. Seja com ela benigno. Para que não se interrompa as vossas orações. Como que é interrompe? É quando você ora junto com... Quando você pega na mão dela, vocês oram, Senhor, nós oramos em concordância, nós abençoamos essa casa, nós abençoamos os nossos filhos, nós abençoamos a nossa finança. Agora eu te pergunto, o dia que você briga lá, o esposo com a esposa, tem como orar? Olha pra cara um do outro, meu Deus, é medo. Não tem como, a oração fica interrompida. Não tem como você orar junto. Por isso que ele fala, trata com graça. Ame ela, que as orações juntas do casal sejam interrompidas. Pastor, isso é importante demais. Mateus 18:20 fala, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. O que são 2 ou 3? Esposo, esposa, filho. 2 ou 3 reunidos no nome, o Senhor está no meio. O Senhor está liberando, o Senhor está abençoando. Por isso, seja gracioso. Mas o que eu quero falar com você aqui é isso. A sua oração não fica interrompida diante de Deus. Fica interrompida entre você e ela. Mas você pode orar. Até porque não faria sentido, né? Você precisa orar para Deus abençoar e a briga parar. Você precisa orar e falar, Deus tem misericórdia. Pastor, então o que eu faço no fim dessa história? Chega diante de Deus como filho. Você é filho. Você é justo. Chega diante de Deus como filho. Como justo que você é. Sabe, tem muitas pessoas que não chegam diante de Deus com ousadia, como filho. Porque pensam que aquela história de Lucas, ela é para ele. Mas não é. Lucas 18:9 conta a seguinte história. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Aqui não fala que eles eram justos, aqui fala que eles se consideravam. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e um publicano, que deixou claro, um era da lei e outro não era salvo. Aí ele fala, o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma, ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O que é isso, pastor? Justiça própria, merecimento. Irmão, quem tem justiça própria, merecimento nesse nível aqui, recebe perdão? Não. Por que não recebe? Porque acha que merece. Esse cara precisa de perdão? Não. Qual é a base para nascer de novo? Perdão. Eu preciso receber perdão para que eu possa nascer de novo. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ele era salvo? Não, ele era pecador. Aqui não está dizendo que ele era salvo, está dizendo que ele era pecador, ele tinha natureza pecaminosa. Digo-vos que esse desceu justificado. Antes ele era pecador, agora ele é justo. Ou seja, ele reconheceu que tinha pecado e nasceu de novo. Quem que faz essa oração? Eu sou pecador. É quem ainda não nasceu de novo. Então nós temos alguém aqui que não recebeu perdão e nós temos alguém que reconheceu que era pecador para que pudesse nascer de novo. Nenhum dos dois casos se aplica a você, porque você já nasceu de novo. Hoje você não chega diante de Deus como pecador. Hoje você chega diante de Deus como um justo. Você é justo. A Bíblia fala que porque você é justo, você tem ousadia de chegar ao trono da graça. Isso é ser filho.
esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Sabe? O Senhor está nos deixando aqui claro: se aproxime como um filho. Pastor, mas meu pecado dessa vez foi tão grande, foi tão feio. Deus não muda, Deus permanece. Como Ele permanece, você pode ter ousadia, você pode ter paz para se achegar diante dele. E Ele deixou isso claro na sua palavra. Isaías 54:9 diz: porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundarão a terra, assim jurei que não mais me iraria contra ti. Deus não está irado. Ele jurou que não mais iria ficar irado, nem te repreenderia. Mas para nós fecharmos, Jeremias 32:40 diz assim: farei com eles aliança eterna. Está em Jeremias, essa aliança foi feita, ela já foi estabelecida, segundo a qual não deixarei de lhe fazer o bem. Deus quer te fazer o bem, Deus quer te abençoar. E porém o meu temor no seu coração. Hoje você não anda mais de acordo com a lei. O temor do Senhor está no seu coração, para que nunca se aparte de mim. Mas tem uma continuação dessa nova aliança, das cláusulas. Ele fala: seus pecados jamais me lembrarei, e com as suas iniquidades usarei de misericórdia. Se aproxime, tenha ousadia. Você é filho. Se achegue diante de Deus como filho. Rejeite toda consciência de condenação e de acusação. Você é filho. Você pode relacionar com Deus de acordo com a sua identidade, de acordo com quem você é, em nome do Senhor Jesus. Quero te convidar a ficar de pé. Eu gostaria, nós já oramos durante a palavra, mas eu gostaria que mais uma vez você orasse. Mais uma vez você falasse com Deus hoje. Gostaria que você orasse repreendendo agora toda mentira do diabo. Sabe, passarinho, ele pode pousar na sua cabeça. Vem de lá e pousa na sua cabeça. Ele não pode fazer ninho. O que é fazer ninho? É permanecer. A acusação do diabo pode vir. O que você peca, ele vai te acusar. Ele não pode, é permanecer. Repreende. Você ora com ousadia, com fé, com autoridade. Eu repreendo toda acusação do diabo. Eu sou filho, eu sou justo, eu sou amado, eu sou salvo, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Feche seus olhos. Queria que você orasse por um minuto antes de nós participarmos da ceia do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu coloco diante de Ti agora os Teus filhos. E eu repreendo, Deus, toda mentira, toda acusação do diabo. Solta agora a mente, solta agora as emoções, todo espírito maligno de medo, todo espírito maligno que gera distância, que gera frieza, que gera insensibilidade. Eu repreendo agora. Nós somos filhos, nós somos justos, nós somos perdoados. Não há sobre nós nenhuma condenação, mas nós podemos andar em paz. Por isso, Deus, nós estamos diante do Senhor como filhos em ousadia, que chega diante do Pai com a certeza que o Pai responde, que o Pai está de braços abertos e que nós podemos desfrutar da sua presença em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Gostaria que você agora pegasse o seu pão, pegasse o seu cálice. Nós vamos consagrar ao Senhor, orar com esses elementos. À medida que nós participarmos, eu quero que você declare isso. Você tome fé, você tenha fé, ousadia em Deus, porque Ele já te libertou de todo o pecado e de toda a maldição. Não tem mais maldição sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Levante seu pão. Senhor, nós consagramos ao Senhor esse pão. Esse pão, Deus, é o corpo de Cristo que foi moído.
pelas nossas enfermidades. Ao participar desse pão, Deus, nós declaramos, Pai, cura, Deus, sobre seus filhos, sobre a sua igreja, sobre as nossas vidas. Nós repreendemos, Deus, toda enfermidade. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, aquele que está enfermo agora participando, que ele recebe do Senhor a cura completa, em nome do Senhor Jesus. Levanta agora seu cálice. Senhor, nós abençoamos, Deus, esse cálice. É apenas um vinho, mas representa o sangue do Senhor que foi derramado. E ao participarmos, Deus, desse cálice, ao participarmos, Deus, desse sangue, nós cremos que nós somos completamente perdoados, filhos propícios, aceitos diante de Deus, e que nós temos paz e liberdade para desfrutar da sua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Participa do pão, participa do cálice. Gostaria de desafiar você que ouviu essa palavra pelo YouTube até o final. Deixe um comentário embaixo. Escreva assim: eu sou perdoado, eu sou justo, eu sou amado. Envie essa palavra para alguém. Deus quer libertar essa pessoa de todo espírito de condenação, de medo e de culpa. Deus quer usar você para isso. Amém? Em nome do Senhor Jesus.